É maravilhoso como a cada lançamento a gente tem um novo melhor filme da DC Comics. How old are you? Basically 15. Shazam é o mais novo filme do universo estendido DC Comics e mostra como Billy Batson se tornou o campeão da magia ao herdar os poderes do mago Shazam. Mas antes de partir para nossa análise sem spoilers do filme, vou pedir para você descer aqui, se inscrever no canal e clicar no sininho para ativar as notificações e não perder mais nenhum vídeo da Legião dos Heróis. Mas fica ligado que depois da nossa análise sem spoilers eu vou comentar as cenas pós-créditos de Shazam, mas pode ficar tranquilo que na hora vai ter um alerta. Então vamos lá, Shazam adapta o arco do Geoff Johns nos Novos 52 para as telonas, o que eu acho que foi uma decisão extremamente acertada da DC Comics. A gente teve filmes que foram considerados sucessos da Warner, mas esses filmes tiveram a liberdade de adaptar arcos consagrados dos quadrinhos, mas colocando apenas alguns elementos e no geral era uma história bem original. O que Shazam fez foi basicamente transcrever a história dos quadrinhos para as telonas, e fez isso de maneira magistral. Então, no geral, tudo que é apresentado aqui pra gente é a nova origem do Shazam nos Novos 52. O modo como ele recebe os poderes que a gente já tinha visto no trailer, o modo como ele se comporta com essa família adotiva que leva ele pra casa, tudo isso parece muito com o que acontece nesse arco do Geoff Johns nos quadrinhos. Mas é claro, aqui a gente tá falando de uma nova mídia, então a gente tem sim algumas adaptações, mas eu acho que as adaptações que eles fizeram, primeiro, combinam muito com o que tá sendo desenvolvido no universo estendido de DC Comics, e segundo, elas foram muito bem executadas. Então as coisas que são diferentes do cinema com relação aos quadrinhos fazem com que você se sinta mais próximo do personagem, fazem com que você se sinta mais interessado na história de determinado outro personagem, fazem com que a motivação do vilão tenha mais peso. Então essas mudanças eu acho que foram muito bem-vindas para Shazam. Mas o que acontece no filme, sem spoilers, é um filme de origem, a gente vê como o Billy Batson se torna o Shazam, a jornada de transformação do herói, de um garoto que a princípio é questionado, é um garoto que não acredita no seu potencial, é um garoto que tem os seus traumas e tem que tirar a força de dentro de si mesmo e entender quais são os valores que ele quer defender para aí sim abraçar o lado heróico dele e se tornar o Shazam. E toda essa trajetória no filme tá muito bonita de se assistir. Eu sinto que esse é o filme da DC Comics com o coração mais no lugar que a gente poderia ter. É um filme realmente muito sentimental e é um filme que coloca essa carga sentimental em todos os momentos dele, seja na comédia, seja no drama, seja no terror, porque a gente tem momentos ali que são realmente apavorantes. Afinal de contas, a gente tem David Sandberg na direção, que é um cara conhecido por trabalhar com histórias de terror. A gente tem ali o Quando as Luzes se Apagam, eu não sei se é esse o nome em português, o Annabelle 2, que inclusive a boneca Annabelle tá sempre como um easter egg agora nos filmes da Warner. Se você procurar, ela vai estar lá em Shazam também. Então ele é um cara, assim como foi o James Wan lá no filme do Aquaman, que ele tem uma versatilidade muito grande, mas quando ele vai trabalhar com elementos de horror, com elementos de terror, ele tá numa zona de conforto. Então você sente que essas partes realmente dão medo, apesar desse ser o filme mais brilhante da DC. E eu não digo brilhante no sentido de ele é genial, ou nossa, como ele é colorido, mas é um filme que sabe equilibrar muito bem os tons, os momentos, as cargas em que ele tem que ser dramático, em que ele tem que ser engraçado, em que ele tem que ser aterrorizante. Você consegue sentir isso. Então quando a gente tem um personagem que tá em uma jornada mais sombria, você sente esse peso em volta dele. Você fica, caramba, esse momento do filme tá denso. Em contrapartida, quando a gente tem o Billy Batson e o Fred Freeman descobrindo os poderes do Shazam, você quer ver mais daquilo porque são crianças descobrindo os superpoderes de um super-herói. Então a gente tem diferentes gêneros dentro desse filme, mas você não sente que é uma colcha de retalhos. Você sente que tem uma evolução muito natural, é uma linha do tempo que faz o completo sentido de você entender qual é o passado dessa história, qual é o presente e como as coisas devem progredir daqui pra frente. E por falar nas crianças, o núcleo
núcleo infantil é muito bem trabalhado em Shazam. Se você já leu a fase do Geoff Johns, você sabe o quanto essa família adotiva é importante pro Billy Batson, porque a gente sabe que o Billy Batson é um garoto problemático. Ele tem um histórico de fugir de lares adotivos, de procurar confusão na escola, ele é sempre expulso dos lugares onde ele vai. Ele é um garoto que tem o coração no lugar certo, mas construiu uma carapaça ao redor dele por causa das coisas que ele já viveu. E o filme consegue construir muito bem essa atmosfera, ao mesmo tempo em que ela evolui as outras crianças. Você sente, é claro, que tem personagens que não tem tanto destaque quanto outros, mas afinal de contas se trata de um filme do Shazam, então a gente vê os personagens do núcleo mais próximo dele sendo desenvolvidos melhor, mas até mesmo os coadjuvantes são muito importantes e você consegue se importar com cada um deles. Cada criança ali naquele lar adotivo tem a sua importância para a história. Os pais adotivos, a história do vilão, do mago Shazam, tudo isso é trabalhado de uma maneira muito natural e muito interessante. Como eu falei, a maior parte da história é tirada dos quadrinhos do Geoff Johns, então eles tinham uma base muito boa para trabalhar, mas as mudanças que eles fizeram para mim só enaltecem o quanto esse filme é bom. Eu realmente não consigo encontrar nenhum aspecto negativo para esse filme, talvez os efeitos especiais na hora do voo que ficaram um pouquinho estranhos, alguns efeitos ali na hora, por exemplo, que a gente tem acidentes de carro, algumas coisas explodindo, mas não te incomoda, não te tira do filme. A trilha sonora é muito boa, tanto a trilha sonora instrumental composta pro filme, quanto as músicas que eles escolheram para colocar. Então a gente tem Queen, a gente tem Tears for Fears, muita música antiga nos 80, nos 90, porque eu sinto que esse também é um clima que o filme consegue passar. É um filme que se passa na época do Natal, um clima bem sessão da tarde, bem cinema em casa. E se você já conhece o Shazam dos quadrinhos, você vai pegar muita referência. Você vai entender as mudanças que eles fizeram, logo de cara você vai entender outras referências que foram colocadas ali, alguns easter eggs que já foram plantados, homenagens muito bonitas para personagens que não foram apresentados no filme, mas que têm uma importância na história do personagem nos quadrinhos. Então se você ainda tava com o pé atrás, pode ficar tranquilo. Se você já conhece a história do personagem, você vai amar as mudanças. Se você não conhece nada de Shazam, você vai ser surpreendido muito positivamente, porque ele é um filme maravilhoso e vale a pena conferir. Então com certeza Shazam já é o meu novo filme favorito da DC Comics. É sempre assim, cara, eu saio do cinema e é o meu novo filme favorito. E eu não tô reclamando, na verdade eu acho maravilhoso. Agora, se você ficou até aqui, você provavelmente tá querendo pegar uns spoilers, né? Então a gente vai comentar as cenas pós-créditos com spoilers, que são duas, e eu também vou comentar um pouquinho de outras coisas do filme que eu achei maravilhosas. Então vamos lá para a primeira cena pós-créditos. O Dr. Sivana é derrotado ao longo do filme e acaba sendo mandado pra prisão, logicamente. Enquanto ele tá lá na prisão, ele tá escrevendo alguns hieroglifos ali, alguns símbolos que a gente não consegue entender muito bem o que é. A princípio a gente até pensa, será que ele tá tentando abrir de novo a porta lá pra Pedra da Eternidade? Depois ele começa a falar de coisas egípcias e você, meu amigo, o Adão Negro vai aparecer. E aí uma voz começa a conversar com ele e é ninguém menos que uma minhoca com um radinho pendurado no pescoço. Essa minhoca é nada menos que o Senhor Cérebro, um vilão clássico do Shazam, que inclusive também aparece no arco do Geoff Johns dos Novos 52, e ela consegue manipular mentalmente as pessoas para que elas façam o que a minhoca quer. Logicamente não é uma minhoca normal, é uma minhoca intergaláctica, mas pelo que a gente vê ali, a gente tem que conquistar os 7 reinos, então provavelmente ela já tá interferindo nos pensamentos dele, e quem sabe em um segundo filme, ou até mesmo no filme do Adão Negro, já que a gente vai ter um filme solo do Adão Negro, segundo a agenda da DC Comics, eles vão atrás de encontrar The Rock! E por falar em The Rock, a gente teve aquele momento em que o mago Shazam explica pro Billy Batson o que aconteceu no passado, e a gente vê um pouquinho da história do Adão Negro, e já é o rosto do The Rock ali naquela montagem. Então, meu amigo, eu tô muito ansioso pra ver The Rock e Zachary Levi batendo de frente nas telonas. E a segunda cena pós-créditos é basicamente uma piadinha, mas eu sinto que ela foi inserida ali basicamente pra eles falarem, vamos colocar mais uma cena no final? E eles colocaram essa cena que na verdade estaria no meio do filme, porque durante o filme a gente vê que o Fred Freeman fica tentando testar os poderes do Shazam, e aí eles ficam procurando novos poderes, né? Assim que eles tentam ver se ele é a prova de fogo, que é uma cena muito engraçada, se ele tem visão de raio laser, e ali no final eles fazem uma piadinha com conversar com peixes, né? Até alfinetando o Aquaman. Mas naquele momento o Fred Freeman também já tinha se tornado parte da família Shazam, então ele mesmo podia testar os poderes. Então eu sinto que foi uma cena gravada pro meio do filme mesmo, mas aí eles decidiram
decidiram colocar ela como uma piadinha no final. E por falar do Fred Freeman, é outra coisa que eu queria citar. Que delícia a família Shazam, cara. Que cena incrível, que cena absurda e que eu senti que foi muito mais sentimental do que o que a gente teve nos quadrinhos. Porque nos quadrinhos a gente descobre a família Shazam quase que sem querer. O Billy Batson realmente está derrotado pelo Adão Negro, ele realmente já não vê mais o que fazer, ele vai passar os poderes para Adão Negro, mas ele acaba transferindo os seus poderes para os seus irmãos adotivos. Aqui a gente sente um arco muito mais natural, de evolução mesmo, porque a gente viu que quando o Billy fugiu, o Fred foi atrás dele, quando o Fred precisou de ajuda, ele ajudou, quando a Mary precisou de ajuda, ele ajudou. Então os personagens o tempo todo tão ali um pro outro, como uma família de verdade. Então naquela hora, quando ele fala, bora galera, é agora, vamos todo mundo se tornar Shazam, gritem o meu nome. E aí eles gritam, Billy! É maravilhoso, cara. Mas quando eles gritam Shazam, a gente vê uma demonstração incrível de poder. São os Power Rangers da DC. E meu amigo, eu quero a família Shazam toda sendo apresentada ali. Eu quero ver a Darla correndo com o Flash. Eu quero ver mais do Pedro. Eu quero ver mais do Eugene. Que sensacional, o cara mandando um Hadouken no meio da batalha. E eu acho que os personagens com certeza ficaram mais carismáticos. É claro que a gente quer ver mais deles, mas até mesmo nos quadrinhos às vezes eles são deixados um pouco de lado. Afinal de contas, estamos falando do Shazam, que é o grande astro da história, e ele tem que brilhar mais do que os outros. Mas ainda assim, achei incrível as mudanças que eles fizeram no Dr. Sivana, o modo como eles trabalharam os pecados capitais, que eu tinha medo que podia ficar muito tosco, mas ficou ok, cara. Mais uma vez a gente sente que é CGI, mas o fato deles se transformarem em fumaça, das cenas com eles não serem tão fechadas, não serem tão detalhadas, funcionou muito bem. Eu realmente gostei de tudo. No geral, Shazam pra mim é um filme sem defeitos. Mas e aí, você esperava que essas fossem as cenas pós-créditos? Diga aí embaixo se você já assistiu o filme, o que você achou, se você ainda não assistiu, se você vai dar uma chance. Aproveita para seguir a Legião dos Heróis nas nossas redes sociais, me segue lá também. É isso, Legionários, e Shazam, carai! Cada criança ali naquela criança ali na... Cara, assim como foi... É o David... Como criança ali, nada que eu não sei, que eu me perdi. Então ele é um criança ali no Aquaman, Waka. Como acontece... Peraí, eu falei igual alguém tentando vender coisa no metrô.